A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você em mais uma aula. Vamos agora então para a nossa quarta aula e nós vamos continuar a falar sobre multiplicação de células. Sim, porque sim. A multiplicação de uma célula não é algo que acontece naturalmente. Pode parecer que seja, mas não é. Ela é um trabalho intencional, tá? É abençoado por Deus, mas ele tem que ter essa intencionalidade. Então, nesse trabalho, duas palavras são chaves: metas e planejamento. Sim, a gente precisa planejar, a gente precisa ter meta, a gente precisa sonhar a igreja do Senhor. E quanto a isso, eu queria aqui trazer a opinião de Mike Solve, que é importante a gente pensar: data-alvo, líderes preparados e tempo de Deus. São coisas importantes. Se você quer multiplicar a sua célula, é muito importante estabelecer uma data-alvo para isso. Descobrir que se você não tiver uma data, mesmo que seja daqui a um ano, você não dará os passos necessários para preparar a sua célula para multiplicação. Isso é pedagógico, é didático, porém essa ideia aí da data-alvo e uma célula grande não necessariamente conduzem à multiplicação. Por quê? Porque a gente deve preparar líderes. Desenvolver líderes preparados para ter esse foco também de multiplicar, de pessoas que vão assumir essa célula. Então, multiplicação tem tudo a ver com quantas pessoas estão na trilha de treinamento. Então, mesmo com líderes preparados, ainda a gente deve se orientar pelo tempo de Deus. Porque a multiplicação dentro de um ano é um alvo tangível para as células. Mas você também tende a ter assim uma data e preparar os líderes, mas de repente não é o tempo de Deus multiplicar a célula. Tá vendo que tá tudo interligado, né? Então não é só um fator ou outro. E aí vamos pensar em traçar as metas e os planos. O que é uma meta? É um objetivo definido que se almeja alcançar em um determinado prazo. Então, toda meta deve ter a seguinte característica. Sim, vamos trazer aqui alguns conceitos do mundo empresarial, de estratégia. Sim, é importante, porque o ímpio planeja, o ímpio traça a meta e a gente fica largado, pensando que o quê? Deus dá o crescimento? Dá. Mas se a gente planejar, esse crescimento vai ser muito maior. É muito importante isso, usar as ferramentas que nós temos para maximizar, potencializar o alcance. A gente tem uma boa semente para lançar, a gente tem pessoas que necessitam desesperadamente dessa semente e a gente não planeja como jogar essa semente. A gente joga para o alto e espera que o vento leve. Então, vamos planejar. Vamos sonhar o reino de Deus. Então, olha só, toda meta precisa ser o quê? Mensurável. Tem que ser possível medir para que no final do prazo você pergunte se você atingiu a meta. Então, você traçou uma meta. Se atingiu, você vai conseguir responder sim ou não. Toda meta precisa ser específica. Ela tem que ser bem detalhada para que todos saibam exatamente o que se quer atingir. Ela tem que ser temporal, tem que ter um prazo claro para cumprir essa meta. E ela tem que ser alcançável, por favor, né? Tem que ser uma meta possível de ser alcançada. Nem fácil demais, que não exige esforço e superação, mas também não tão difícil que você fique desanimado, né? Se ligou aí no acróstico, né? Então, no modelo celular, as metas são essenciais. São elas que vão mobilizar as células na mesma direção, gerando intencionalidade e concentrando esforços de todos. Então, qual que é a meta principal? Multiplicar a célula em uma nova célula saudável uma vez por ano. Beleza. Submetas. Definir a data. Aumentar a presença de Deus. Buscar mais a Deus. Segundo, levantar um novo líder. Terceiro, firmar novos membros. E, por exemplo, quinto, encontrar um novo anfitrião. Pensa bem então. Eu quero multiplicar a célula. Submetas. Definir uma data. Aumentar a presença de Deus. Levantar um novo líder. Firmar novos membros. Encontrar um novo anfitrião.
Então vamos pensar nesses requisitos então. Vamos lá, vamos definir uma data, né? Isso aqui é um enunciado, definir um prazo, por exemplo, de 1 mês após o início da célula. Você começou a célula tá rolando, já começa a pensar, já joga na roda, né? Para quê? Para que isso seja um sonho da célula toda, não só do líder, porque senão é aquilo que eu falei, acaba sendo uma decepção. A gente vai multiplicar? Como assim? Ninguém tinha falado nada? Meu Deus, socorro! Não, é expectativa, é tornar isso participativo, viável, claro, bem divulgado, é sonhar junto à multiplicação da célula. Então, especifique, né, as ações necessárias para que essa meta seja participativa. Compartilhe a visão da igreja, o porquê da multiplicação no início da nova célula. Reunir os líderes em treinamento também para proporem uma data para a célula. Quanta gente quer multiplicar? A multiplicação é da célula, então ela precisa envolver todos. Envolver oração de todos, planejamento de todos, trabalho conjunto para alcançar isso. Especifique as ações que serão viáveis. Respeitar o prazo, né? Você determinou o prazo de 1 ano, respeitar as fases do crescimento, de amadurecimento do grupo, respeitar o tempo necessário para outras ações dessas submetas serem alcançadas. Evitar proximidade com férias, por exemplo. Isso aí deve ser pensado junto com o pastor para não ficar aquele buraco, né? De repente todo mundo some, como assim? Não, o pessoal não entra de férias, né? Porque vai ter época em que as pessoas vão viajar, né? Meio do ano, final do ano. Enfim, definir ações necessárias para que isso seja claro e bem divulgado. Definir o dia, o mês, o ano, divulgar na célula constantemente, vale colocar no grupo do WhatsApp, vale colocar contagem regressiva, cartazinho, enfim. O cronograma de ações e de eventos deve ser conhecido da célula, né? Então, deve ser sempre associado à vitória, a sucesso. É sucesso, é bênção a célula multiplicar. Não é hora de lamento, é hora de alegria. E por isso é importante planejar uma festa de multiplicação, com foco evangelístico. É sim, a célula vai multiplicar, é para festejar. E aí vamos pensar, então a gente tem que aumentar a presença de Deus. Como assim? Tornar a presença de Deus tão real que qualquer um que participe dessa célula perceba algo sobrenatural na reunião, na vida das pessoas que estão ali. E aí, qual que é essa ideia de paz, então, desse algo sobrenatural na reunião, né? Paz. Tem paz no local? Tem expectativa da manifestação de Deus? Dons, curas, salvação, milagre, consolo, perdão, quebrantamento, adoração, né? Às vezes você pensou em outra coisa quando eu falei sobrenatural, né? Não, é as coisas que Deus faz mesmo, porque Ele opera. É a autoridade espiritual da liderança, é liberdade para compartilhar, é ausência de medo. Nosso Deus é amor, o perfeito amor lança fora todo medo. É você demonstrar amor às pessoas novas que chegam, essas pessoas se sentirem acolhidas, queridas. É a salvação, é vidas sendo transformadas, caráter sendo estruturado, relacionamentos verdadeiros entre os membros da célula. Isso que é a presença sobrenatural de Deus. Ações necessárias para a gente ter paz no local. Vamos pensar então nesse aumentar a presença de Deus. O anfitrião ou a anfitriã vai arrumar um ambiente, pelo menos aí uns 20 minutos antes. É TV desligada, é um louvor rolando, é a liderança da célula, líderes e treinamento, líderes, anfitrião. Precisa chegar antes, né? Não é para chegar esbaforido lá. Pode acontecer de você chegar atrasado? Pode. Mas a ideia é o quê? É você chegar uns 15 minutos antes, uns 10 minutos antes, orar, focar na célula, tá pronto para receber as pessoas, né? Para amar essas pessoas. Ações necessárias para a gente, então, ter a expectativa da manifestação de Deus, né? Ter um tempo especial de reunião, de oração na reunião, seja individual, em dupla, dinâmica, desenvolver o hábito da oração diária, do jejum com os membros comprometidos. Tem alguém ali que está com um problema sério, com uma questão de saúde, vamos orar, vamos jejuar pela vida dessa pessoa juntos. Vamos traçar uma meta espiritual, desenvolver,
né, espiritualmente, estimular o uso dos dons espirituais entre os membros, promover vigília, né? Às vezes a gente precisa orar junto, quase sempre, né? Toda vez, por favor. Ações necessárias para se ter autoridade espiritual. Preparar as lições com antecedência. Lê, você vai receber a lição pronta. Lê ela pelo menos 2, 3 dias antes. Consagra a sua vida a Deus. Faça jejum, busque a Deus. Peça a Deus, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Leia a sua Bíblia, maneje bem a palavra da verdade, estude a sua Bíblia, interceda pelos membros que ali participam, pelas suas necessidades, pelas suas crises, pelos seus desafios. São poucas pessoas, então você pode ter esse tempo de oração, seja na sua casa, no seu trajeto para o seu trabalho, enfim, você ter um tempo para isso. Ações necessárias para se ter liberdade para compartilhar. Criar um ambiente de confiança, de sigilo, de aceitação. A iniciativa da liderança de contar dificuldades, de lutas. Às vezes o líder tem que ser o primeiro. Confessar pecados, pedir perdão, promover dinâmica de grupo para ajudar as pessoas a se abrirem. Criar um ambiente confiável. Ações necessárias para a gente ter demonstração de amor às pessoas novas que chegam. Receber bem essas pessoas na reunião, dar as boas-vindas, cumprimentar, ter cartãozinho, dinâmica, enfim, desenvolver um ambiente sem preconceito, acolhedor, né? Ações necessárias para a gente pensar na salvação e transformação de vidas. O que? Haver grande intercessão em favor dos membros e dos perdidos, que sejam alvos de oração. Haver ministração de fé da palavra de Deus, tanto na reunião, quanto nos encontros individuais, nas visitas, nos desafios ao final de cada reunião por decisão de mudança. Ações necessárias para se ter relacionamentos verdadeiros entre os membros. É importante estimular a amizade fora do ambiente das reuniões. Tem uma dinâmica de encontro, estimular a conversa edificante, a evitar conversa profana, vazia de conteúdo, né? Promover o cuidado dos membros da célula, atendendo às necessidades específicas. É muito importante, é tudo que a Bíblia recomenda, é fazer. E aí vamos pensar então nos novos líderes, né? Eu tenho falado bastante aqui sobre levantar novos líderes, pessoas em treinamentos. Então é importante ter um líder preparado para assumir uma nova célula até a data da multiplicação. Quando a gente diz preparado, é importante você pensar em algumas especificações. Primeiro, ser comprometido com Deus. Segundo, ser comprometido com a célula. Ser comprometido com a igreja, né? Com a igreja, se você está em Araraquara, em São Carlos e Ibaté, com a IPI, amar essa igreja, ter um compromisso, ser membro, ter um bom testemunho de vida, ter boa capacidade de liderança, né? Eu já falei de ser membro, mas realmente ser recebido por batismo, por transferência, por pública profissão de fé, enfim, completar esse curso aqui é muito importante também. E umas ações, algumas ações preliminares que são necessárias. Você que é líder, quando você vai escolher candidatos à liderança, é importante você reportar isso ao conselho, ao pastor, convidá-los para serem líderes em treinamento, oficializar isso, comunicar à célula que você escolheu aquela pessoa para treiná-la. A comunicação, transparência, todo mundo saber que você está treinando aquela pessoa para ser líder, isso é importante para ela e para a célula também, né? Porque todo mundo se anima, todo mundo se fortalece, ora por aquela pessoa. Então, e aí você vai fazer um discipulado individual com essa pessoa. Sim, você vai se encontrar com ela individualmente, trabalhar na formação da sua liderança, e para isso você pode falar com o conselho, com o pastor, com a pastora, a gente vai te orientar para você capacitar essa pessoa também. Então é muito importante. Vamos pensar então, quais são as ações necessárias para ser comprometido com Deus, né? Primeiro, ensinar e ter regularidade com os momentos a sós com Deus. São desafios progressivos, diários, né? De leitura da Bíblia, de livros inspirados na palavra, de desenvolver as disciplinas espirituais. As ações necessárias para ser comprometido com a célula, compartilhar a visão da igreja, ensinar sobre o funcionamento da célula, envolver-se nos cuidados com os membros,
distribuir esses novos líderes em treinamento, para quê? Para que eles possam começar a cuidar das pessoas. Então você vai delegar pequenas atividades para ele ao longo da reunião. Olha, hoje você vai cuidar do lanche, hoje você vai separar as músicas do louvor, hoje você vai preparar o estudo. Desafiar a leitura de livros sobre células, envolvê-los na gestão da célula, planejamento, programação, solução de problema. Inteirar a pessoa do que acontece, né? Dos bastidores, vamos pensar assim. Quais são as ações necessárias para ser comprometido com a igreja? É incentivar a participação no culto dominical, incentivar a generosidade, é ser dizimista, é ofertar, é incentivar o envolvimento nos eventos, né, fora da célula e do culto, porque às vezes a igreja vai fazer alguma campanha, vai fazer algum bazar, alguma coisa, né? É participar, é estar junto, né? Vamos pensar no testemunho de vida, é desenvolver a prática de andar na luz com prestação de contas, para eliminar hábitos pecaminosos. Ação necessária para a gente ter uma boa capacidade de liderança é apresentar desafios de leitura sobre liderança, sobre participação em seminários, é ter curso, é ver coisas na internet sobre isso, é oferecer oportunidade de liderar. Vai ter um evento, vai ter um cuidado, vai ter alguma coisa, é chamar a pessoa para estar junto, é dar oportunidade, é confiar para ela. Porque às vezes a gente centraliza tanto na gente, né, e não confia nas outras pessoas. Elas vão errar? Sim, vão. Você também erra, eu erro. E que bom, mas é dar oportunidade. E quando a gente pensa da pessoa ser membro da igreja, é encaminhar então esses líderes em treinamento para o conselho, para que eles sejam ministrados pelo conselho, para que eles sejam recebidos como membros da igreja, para que eles façam todo o caminhar, né, de amar a igreja, de saber como é o sistema de governo da igreja, como as coisas funcionam dentro da igreja. E vamos pensar aí também nas ações para completar esse curso, né? É acompanhar, incentivar a pessoa a ver essas aulas, a tirar suas dúvidas, né? E aí vamos pensar como firmar novos membros, né? As pessoas estão chegando. Então, novos membros comprometidos com a data da multiplicação. Então, especificar novos e comprometidos, olha só. É ser atraído de fora da célula, é ter compromisso com a célula, com Deus, com a igreja. Então, é compartilhar a visão, a missão com essas pessoas que estão chegando, é orar pelo alvo, orar pelas pessoas, desenvolver esforço evangelístico pessoal, programar evento, desafiar, é realmente a gente pensar nas próximas atividades sociais fora da célula. Vamos marcar um almoço, vamos marcar um jantar, enfim, se a gente tem criança, vamos fazer um piquenique, fazer outras coisas além daquele momento, né? Ter momentos de comunhão, é sentar às vezes na praça lá e bater papo, só isso também. Confessar Jesus como Senhor e Salvador, é ter um compromisso com Deus, é ensinar essas pessoas, é desafiá-las a respeito dos momentos a sós, ensinar as pessoas a orar. Como ora? Olha, a gente tem o Pai Nosso como referência, promover a pessoa a ler livros inspirativos, incentivar essa pessoa a procurar o pastor, a pastora, para estar lá na classe de novos membros, para fazer um discipulado, porque às vezes a gente como líder não dá conta, né? Então, passa para frente se não der conta, mas não deixe de fazer. Porque às vezes eu tô aqui falando e você tá pensando, Gisele do céu, você tá falando tanta coisa, eu só tô começando a ficar desesperado, porque é tanta coisa para fazer, que eu não vou dar conta. Mas meu irmão, minha irmã, é simples, é que a gente acaba complicando. Eu tô aqui repetindo, que é para isso entrar na sua mente, que é pra gente compartilhar a visão e a missão da igreja, de fazer discípulos, é atrair essas pessoas para o culto, para as atividades regulares da comunidade, é incentivar que eles se tornem membros, que eles participem das células. É algo contínuo, né? Não é só uma repetição, mas são atividades e coisas necessárias. Vamos lá, a gente está falando aí de multiplicação, tá? Vamos pensar então, vamos multiplicar. E agora a gente precisa de um novo lugar, de um novo anfitrião, alguém que vai receber a gente. Então, encontrar um anfitrião adequado para receber a nova célula. Tá? O que é adequado? Adequado, que seja alguém comprometido com Deus, com a célula e com a igreja. Que possua características pessoais o quê? De ser hospedeiro,
uma pessoa amável, uma pessoa generosa, que queira a célula nova na casa dela, que seja aprovado pela família, que seja um lugar de fácil acesso. É necessária boa localização, uma área que não seja perigosa e também que tenha um espaço físico adequado para receber a célula, né? A gente vai ter uma limitação e isso é necessário. Então, é importante a gente pensar que tudo isso que a gente falou, colocar essas metas no papel, seguem coisas importantes, que é o planejamento e a multiplicação, é realizar um cronograma. E a gente criou aqui na apostila, no PDF, tem o anexo 1 e 2 que vai te ajudar a fazer isso. Você pode preencher com a ajuda também do pastor, da pastora. Então, o uso de ferramentas como as apresentadas até aqui pede da gente disposição de planejar. E o planejamento você vai fazer uma vez só, tá? E talvez seja uma coisa que a gente não dá valor, não é cultural pra gente, mas é uma ferramenta importante e necessária para evangelismo. Não tem dúvidas que a multiplicação de uma célula é um milagre realizado por Deus. Isso é fato, isso é assim, correto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, de 6 a 7, que é Deus quem faz o crescer e é só Ele quem efetua essa multiplicação, esse crescimento. Mas também está escrito, mas não, também está escrito, vamos tirar essa preposição daí, né? Também está escrito em Marcos 6, de 30 a 44, que Deus tem o poder de multiplicar nas suas mãos. E 1 Coríntios 3 diz que Paulo e Apolo cooperaram com o agir de Deus, um plantando e o outro regando. Esse é o nosso chamado, um vai plantar, outro vai regar. Então, quando a gente olha também, por exemplo, para o texto do milagre da multiplicação dos pães, Jesus ordena aos seus discípulos para quê? Para organizar a multidão em grupos, para facilitar a distribuição dos pães e dos peixes. Com isso, a gente pode aprender que, apesar do crescimento e a multiplicação da célula serem milagres realizados pelo poder de Deus, Ele nos convida a cooperar na organização de tudo isso. Isso é maravilhoso. Há um ditado que diz que aquele que falha em planejar, planeja falhar. Então, independência de Deus, nos dediquemos a planejar a multiplicação das nossas células. Que Deus te abençoe nesse grande desafio. E eu te espero para a próxima aula.